Muito bem, eu tenho uma reflexão para você aqui com base na palavra de Deus e eu tenho certeza que vai falar muito ao teu coração. Jonas capítulo 4, versículo de número 6 diz assim a palavra de Deus. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Jonas, com certeza, é um dos profetas bíblicos que mais me chamam a atenção. E por quê? Por causa da humanidade que ele expressava. Por conta de como ele manifestava quem de fato ele era. Jonas era um ser humano. Jonas era alguém como nós. Jonas era um profeta de Deus, um servo de Deus, alguém que temia ao Senhor, mas que num determinado momento da sua caminhada intenta fugir da direção de Deus e ir por um caminho diferente daquele ao qual Deus o havia mandado ir. E ele vai viver muitas experiências. Com certeza todos aqui sabem daquela experiência onde Jonas foi engolido por um grande peixe. Que experiência tremenda, que experiência extraordinária. Ele vai ali pregar para Nínive e toda Nínive vai se converter. Só que as experiências não param por aí. Porque na verdade Jonas ele carregava dentro de si um grande desconforto. Veja, ele carregava dentro dele um grande desconforto. Era um desconforto causado por uma questão emocional, era um desconforto causado por uma certa tristeza, por uma certa decepção, por uma certa mágoa que ele tinha com os ninivitas, mas era um desconforto que pairava, que estava dentro de Jonas. E acredito que todos nós, de alguma forma, carregamos dentro de nós algum tipo de desconforto. De desconforto. Todos nós carregamos dentro de nós algo desconfortável. Eu não sei o que de desconfortável você carrega dentro de você, mas todos nós carregamos algo desconfortável dentro de nós. Jonas carregava essa mágoa, essa tristeza, essa decepção, por isso que ele não queria pregar para os ninivitas, porque ele sabia que Deus seria piedoso, que Deus seria misericordioso e perdoaria o povo ninivita, que acabaria se convertendo ao Senhor, como de fato aconteceu. Eles se renderam ao Senhor pela pregação de Jonas, mas Jonas estava carregando esse desconforto dentro dele. E aqui eu quero te fazer uma pergunta: qual é o desconforto que você tem carregado dentro de você? Qual é o desconforto que você tem carregado na sua consciência? Ou na sua inconsciência, na sua alma? Qual o desconforto que você carrega em você? Veja que Jonas, ele está ali desconfortável, o desconforto dentro dele, e Deus faz nascer uma planta, que sobe por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu desconforto. Então veja que Deus cria uma situação para que Jonas viesse a se sentir confortável, para que Jonas viesse a sair daquele desconforto. E aqui tem uma máxima, aqui tem um aprendizado muito grandioso. Às vezes nós achamos que os nossos desconfortos são causados por coisas externas, quando muitas vezes os nossos desconfortos são causados, na verdade, por questões internas. Na verdade, Jonas estava ali na dependência de algo acontecer do lado de fora para que ele viesse a se sentir confortável, para que ele viesse a ser livre do seu desconforto. Mas a grande verdade é que o desconforto que Jonas sentia não era por conta de algo que estava do lado de fora. Na verdade, não era o que estava acontecendo que era desconfortável, porque veja, no caso de Jonas especificamente, ele converteu uma cidade, e que é algo mais glorioso, e que é algo mais maravilhoso, mais satisfatório do que você ver o resultado daquilo que você está fazendo para o Senhor, ou daquilo que você está fazendo na vida. Todos nós queremos ser bem-sucedidos naquilo que nós fazemos, e Jonas
Ele foi bem sucedido no que ele fez, mas mesmo assim ele estava ali sob todo aquele desconforto. Então veja que Deus vai lá para ajudá-lo, não é? Cria aquela situação então para que ele seja livre do seu desconforto. Acredito que você também quer ser livre do seu desconforto, daquilo que deixa você desconfortável na vida, e é bem provável que você esteja esperando que Deus também faça nascer uma planta, né, que venha servir de sombra para você, a fim de que você também fique livre do seu desconforto. Todos nós queremos que Deus seja o autor, né, ou o causador, ou aquele que vai nos livrar dos desconfortos da vida. Mas a grande verdade é que, às vezes, mesmo Deus fazendo algo que venha a tornar a nossa vida confortável, a fim de nos livrar dos desconfortos, muitas das vezes nós ainda assim nos sentimos desconfortáveis. E por que isso acontece? Porque o desconforto não é por conta de algo que está acontecendo de fato do lado de fora, mas sim por conta de algo que está dentro de cada um de nós. E isso vai ficar bem evidente aqui, olha, versículo 7 diz, né? Jonas, ele se alegra, ainda no versículo 6, melhor dizendo, Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa daquela planta que o deixou confortável, por conta daquele fator externo que o deixou confortável. Porém, Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, né, o qual feriu a planta e esta se secou. Na verdade, Deus queria mostrar para Jonas que a causa do desconforto dele não era externo, a causa do desconforto dele era interno. O que estava fazendo com que ele vivesse aquela situação desconfortável era o que estava dentro dele, era o que ele carregava dentro dele. Não era a situação apenas externa, não era uma circunstância externa. Às vezes nós ficamos aí pensativos, né? Mas essa situação no trabalho, mas essa situação onde eu moro, essa situação familiar. É verdade que o simples fato de estarmos nesse mundo já nos faz viver uma vida desconfortável, né? Porque há muitos motivos e fatores para que a gente venha experimentar algum tipo de desconforto, mas a grande questão não é o que está do lado de fora o grande responsável pelo nosso desconforto, ok? Muitas vezes o nosso maior desconforto é causado por aquilo que está dentro de cada um de nós. E olha o que diz o versículo 8, olha, em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. E aqui fica a prova de que o desconforto de Jonas estava de quem? Aonde? Estava dentro dele mesmo. O desconforto de Jonas estava no seu coração. O que desconfortava Jonas, né? O que deixava Jonas desconfortável era a sua mágoa, era o seu ressentimento, era a sua frustração, era o seu enfado, não é? Até mesmo com as coisas boas que estavam acontecendo. Porque imagine você, Jonas fez algo extraordinário, mas ainda assim aquilo não foi suficiente para alegrar o coração daquele servo de Deus, porque ele não percebia que não era aquilo que devia acontecer do lado de fora que iria de fato livrá-lo dos desconfortos que ele sentia, mas sim o que estava dentro dele, era aquilo que o fazia ficar de fato desconfortável. E você, o que você tem feito para se livrar daquilo que te deixa num desconforto? Detalhe, você está desconfortável por causa de quê? Por causa do que está acontecendo aonde? No seu trabalho? Por causa do que está acontecendo na sua casa? Por conta do que está acontecendo na sua igreja? Você está desconfortável por causa do que está acontecendo na sua família? Ou será que você não parou para perceber que pode ser, com certeza, né? Pode ser que esse desconforto todo que você tem experimentado na sua vida seja também por conta de algo que está acontecendo dentro de você. Talvez o seu desconforto seja a mágoa, seja o rancor, seja o ódio, seja as incertezas, as desesperanças. Todo esse desconforto, você tem que dar o primeiro passo para que ele deixe de fazer parte da sua vida. Assim como o desconforto, né, está dentro de cada um de nós, o conforto também está dentro de cada um de nós. E o Espírito Santo de Deus é o maior causador de conforto. Se tem alguém que pode fazer do lado de dentro nós ficarmos de fato confortáveis nessa vida, independente das circunstâncias em que vivemos, é o Espírito Santo de Deus. Deixe que o Espírito Santo não só tire esse desconforto que está dentro de você, mas te ajude
a se sentir confortável por dentro, independente de todo o desconforto que possa estar ao teu redor, ok? Deus abençoe a sua vida. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo se ele foi bênção para você. Valeu, tchau, tchau. Até o próximo, se Deus quiser.